Fez o barulhinho, né, gente? Agora apareceu. Agora está aparecendo. Ah, então pode ser que a gente tenha perdido toda a introdução. Mas aí depois eu gravo e tal. Com alguma dúvida, alguma reflexão daquele período? Vamos para frente? Não, eu sou trabalhista, eu tô entrando agora nesse mundo de previdenciário e até brinco com a doutora Emily, porque ela é a minha parceira de previdenciário em algumas causas, e eu fico assim, gente, mas o previdenciário não é bom, a previdência, né, social não é boa, não é uma boa opção para a pessoa, mas o que acontece é que acaba sendo a última saída mesmo. Como você havia dito, né? Porque a gente não tem, de certa forma, essa educação financeira. Então, faz o quê, né? É, é Aí, se não verdade. contribuir, a pessoa não vai fazer uma aposentadoria por conta própria e na velhice vai viver como, né? É só mais uma reflexão mesmo. E não é só isso, né? A gente está chegando nessa. Então, eu já vou começar o assunto. Vamos embora. Daqui a pouco eu compartilho, tá? A tela. Vou Sim, falar um vamos para pouco agora. frente. Por quê? O que que acontece? Quando. Vamos falar de. Eu costumo usar quais são os marcos que eu tenho. Eu falo antes da reforma da Previdência do Fernando Henrique, que é a 9876 de 99, que é uma lei, né? Como que funcionava o benefício? Eu recebia aposentadoria quando eu cumprisse os requisitos, né? Pela média dos 36 últimos salários. Então, o que que acontecia com as pessoas? A gente já tinha essa cultura. O pessoal falava assim: olha, no final você contribui bastante, porque vai dar certo. Você contribui alto. Então, tinha muita gente que ia lá e contribuía alto, e no final, né, da vida. Isso para quem tinha esse tipo de visão, né? E aí, com a 9876 de 99, como é que mudou a regra? A partir daí, a regra do benefício. Meu, travou aqui. Mas E voltou. não. Travou e voltou, né? Você vai colocar de novo aquele slide? Vou colocar, já já. Tá? É porque não tem essa informação lá, então eu estou dando uma introduzida. Então, como que mudou o cálculo, a regra de cálculo? Eles falaram, não, a partir de agora a gente vai pegar todo o seu período contributivo e aí a gente vai tirar as 20% menores salários e essa vai ser a média do seu benefício, né? E aí que tem toda a tese da revisão da vida toda. Vou dar uma resumida aqui, tá? Rápida. Mas o que, que é a revisão da vida toda? Nós temos uma linha histórica em que muita gente, a partir de 95, tinham aqueles cargos públicos mais altos, pessoas que tinham grandes salários. Houve um plano de demissão voluntária em quase todas as estatais. Houve uma privatização muito em massa, né? Historicamente, naquela época. O governo falava: precisamos privatizar, porque tem que dar lucro. Olha a história lá atrás que eu expliquei. Tem que dar lucro, tem que dar lucro, então vamos privatizar. E aí o que, que aconteceu? Tem gente que tinha altos salários, a partir de 95, quando saiu desses sistemas, começou a ter baixos salários. Quando chegou a hora de se aposentar, existia uma regra de transição que falava: para quem já está no sistema, não vai ser todo o período tirando 20% das menores. Na verdade, vai ser só de 94 para cá, que era quando a pessoa tinha tido os menores salários da vida dela. Então, quando você criava essa regra de transição, ela ficava mais prejudicial do que a nova regra geral,
que era pegar todo o período contributivo e tirar a média dos 80% de salários. E aí que surgiu a revisão da vida toda, que eles falaram, não, eu não quero a regra de transição que está vigente na lei 9876 de 99. Eu quero a regra geral que mudou a lei de benefícios. É meio... Mas eu estou explicando isso que aí depois a gente, né? E essa era uma grande tese, né? Era a tese do século, né? E aí estamos com ela quase morrendo. Não vou dizer morta ainda, mas a gente está quase morrendo, né? Carolzinha já está rindo aí, né, Carol? Então, é mais ou menos isso, tá, gente? Mas aí o que que houve? Em 2019, então a gente teve a reforma do Deixa eu só presidente dar Temer. uma interrompida, só um pouquinho, Manu. Tá Eu bom. me perdi um pouco nesse quase morrendo, porque assim, eu tô louca para que ela morra, para eu pegar uma regra boa, né? E ao mesmo tempo eu não sei se isso vai ser o melhor para mim, né? Eu estou esperando os 57 anos em 8 meses, Aham. né? Então, assim, na minha cabecinha, esse ano eu vou fazer 57, certo? E quando tiver com 57, 8 meses, eu vou poder fechar um ciclo da minha vida. E é sobre isso que eu Entendi. quero falar depois. Toca e segue, né? Tá. Zalda, vamos falar depois, mas só para ficar claro, tá? Existe entre 99 e 2019, a gente tem a vigência da Lei 9786. Certo? Nessa vigência, a gente tem uma regra geral, que é o jeito que mudou a Lei de Benefícios, né? Que é a Lei 8.213. E a gente tem essa regra, que é o artigo 3º dessa norma, acho que é o artigo 3º, que é uma regra de transição. Então, você tem duas normas vigentes nesse período. O que, que pode se fazer quem está nesse período? Quem teve direito adquirido nesse período? Ele pode dizer para o judiciário, olha, o INSS aplicou automaticamente para mim a regra de transição. E eu gostaria de que não fosse aplicada a regra de transição. Eu quero a regra geral. Essa é a tese. E atualmente, né, no STF, o que está prevalecendo é que a regra de transição é constitucional. Ou seja, eu não vou poder escolher, entendeu? Mas o seu caso, Zaldinha, ele vem mais para frente. Aí eu vou contar a historinha. Chegou 2019, né, Carol? Chegou 2019 e aí houve a nova reforma da Previdência, que eu chamo de reforma de Jair Bolsonaro, porque é a época que ele era o presidente, tá, gente? Não é necessariamente ele que fez a reforma, né? Mas eu chamo assim, tá? E nessa reforma, como que ela foi feita? Ela foi feita por meio de emenda constitucional. Ou seja, mudamos a regra, né? Alterando a Constituição. E quais as características dessa mudança de regra? Tivemos uma idade mínima agora, então, para quem dali para frente dificilmente vai se aposentar sem idade mínima, então é necessária uma idade mínima para quase todos os casos, tá? Nós vamos ver aí as regras, né? E a regra do jogo foi mudando. Hora de voltar a compartilhar. Vamos lá. Ok. Deixa eu... Isso. Todos vendo? Certinho? Então, hoje, quero me aposentar hoje. Como que funciona? Eu sou homem somente com 20 anos de tempo de contribuição, mulher, 15 anos de tempo de contribuição, 65 anos homem, 62 mulher. Se eu tiver, vamos considerar, como temos a maioria mulher, tá, Valdemar, doutor Jackson, vamos falar só da regra das mulheres, só para ficar mais prático. Então, eu cumpri 62 anos e tenho os 15 anos de tempo trabalhado, devidamente registrado, né? Como é que vai ficar? Eu vou calcular
a média de todo o meu período contributivo. Então, vou pegar todo o período que eu contribuí, vou tirar a média e vou multiplicar por 60%. Ou seja, eu vou aplicar um redutor a esse valor, entendeu? Então, vamos pensar assim, ó. Se a minha média de salários na vida toda, né, der R$ 3.000, né, vezes 6, 3 vezes 6, 18, eu vou ganhar R$ 1.800, entendeu? Então, se a vida inteira eu ganhei R$ 3.000, meus 15 anos trabalhados, eu vou ganhar 1.800 de aposentadoria. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Principalmente o trabalhador, porque como que é a vida do trabalhador? O mais carente, ele começa trabalhando com salário mínimo, e quando muito ele evolui, ele chega em 3 salários mínimos, né? E aí, quando ele chega em 3 salários mínimos, ele não vive mais de um salário mínimo. E aí, só que quando ele vai constituir a média dele, vai dar um valor maior e ainda vai aplicar o percentual de 60%, que eu falo que é um redutor de 40%, né? Então, como que ele faria para aumentar esse valor, para chegar nos 100% da média, que seria o máximo que ele chegaria? Ele vai ter que trabalhar, cada ano que ele trabalha, ele aumenta, ele diminui o redutor ou aumenta o coeficiente. Então, ele vai trabalhar um ano, vai para 62, mais um ano vai para 64, e assim vai até o final, tá bom? Essa é a regra geral. Aqui tem a regra dos professores, a regra atual dos professores. Então, o homem tem que ter 60 anos, a mulher tem que ter 57 anos, né? E existe um limitador, ele tem que ser docente de educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, né? Ou direção, coordenação ou assessoramento pedagógico. O professor que trabalhou com ensino superior, ele não entra aqui, tá, gente? Ensino superior não é aposentadoria de professor. E a aposentadoria do professor, ela não é aposentadoria especial, é uma aposentadoria que é a que a gente vai estudar amanhã, tá, gente? Ela é uma aposentadoria com regras especiais, que é um pouco diferente. Ou seja, ele tem a idade um pouco diminuída, né? E ele tem que ter hoje 25 anos em sala de aula. Quem tiver 25 anos em sala de aula, consegue. Mesma coisa. A regra de cálculo do benefício, igualzinho ao anterior. Com 15 anos eu tenho coeficiente 60, mas como ele vai ter 25 anos, né? Vamos pensar numa mulher, Mas a assim, carga. Manu, dá Oi. licença, desculpa mais uma vez, mas o professor já esteve no rol da aposentadoria especial, não teve? Já Com esteve a no rol da mudança em aposentadoria especial. 2019 é que o negócio pegou, né? O bicho literalmente pegou. Na verdade, é, se eu não me engano, essa tirada de aposentadoria especial foi em 98. Mas, assim, o importante é que ele tem essas regras especiais e a gente conhecer a regra, entendeu? Saber que a partir de hoje, 25 anos, agora a regra de cálculo do benefício é igual à regra geral. E a idade ficaria como? Para homem e para A idade mulher? do professor hoje, 60 anos homem, 57 mulher. Tá bom? Obrigada, Bom, entendi. tá tranquilo, minha querida. E, ok, mas e antes de mudar a lei? Que a gente vai começar a trabalhar as regras de transição. Então, a gente conhece a regra hoje, né? Mas e até mudar a lei? Bom, até mudar a lei, quem fez 35 anos de tempo, homem, e quem fez 30 anos, mulher, se aposenta. Se aposenta com tempo de contribuição. É uma outra regra, tá, gente? É a média dos 80% maiores salários de contribuição multiplicada pelo fator previdenciário. Então, quem cumpria essa regra na época, só a idade, só o tempo e pouca idade, normalmente se aposentava com poucos valores. É uma coisa que a gente tem que conhecer.
E também existia a aposentadoria por idade. Então, o homem que completasse 65 anos e a mulher que completasse 60 anos, se eles tivessem 15 anos de tempo de contribuição, eles também se aposentavam, né? Eram as duas regras. Então, a pessoa que trabalhou muito tempo, ela conseguia se aposentar antes. Hoje não existe possibilidade sem idade mínima. Nós temos uma regra de transição sem idade mínima, mas ela tem uma idade mínima e subjetiva, vou explicar para vocês, tá bom? Mas era isso aqui, tá? E aí a gente tem o rural. Quem é rural, a mulher se aposenta com 55 e o homem se aposentava com 60 anos, né? A mesma idade da mulher urbana. E havia o tempo especial, que é o tempo que a gente vai estudar, né? Quem tem contato com agentes químicos, físicos ou biológicos, essas pessoas poderiam se aposentar independente da idade, se tivesse tempos 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição atuando em atividade especial. O que a gente tinha também? Tem hoje, né? Aliás, tem até a data da mudança da lei, mas o que tinha antes? Eu podia pegar o meu tempo especial, por exemplo, trabalhei 10 anos com ruído, 25 anos, né? Não, no especial 25 anos, que é o terceiro nível. Eu poderia pegar esse tempo especial, ele viraria 14 anos, e se eu juntasse com mais, vamos pensar em 21 anos que eu tinha outra atividade, eu me aposentaria como tempo de contribuição, entendeu? Então, essa possibilidade, até a emenda constitucional, 13 de 11 de 2019, ela existia. Ok. Ainda temos uma regra de transição que é um resquício de uma emenda constitucional que houve lá em 98, né? Então, quem concluir essa regra, né? Que é mulher com 48 anos de idade e homem com 53 anos de idade, consegue fazer essa aposentadoria. Minha experiência, tá, gente? Financeiramente, matematicamente, não compensa. Pouca gente compensa, porque quem não se aposentou até agora, né? E tinha o direito adquirido lá, trabalhou um tempo aqui que tem valores maiores a receber. Então, não vale muito a pena, tá bom? Bom, então vamos falar da mudança hoje, né? Da mudança de antigamente para hoje. Então, antes, o que eu tinha? 30 e 35 anos de tempo de contribuição e eu poderia me aposentar. E aí tinha o fator previdenciário. E aí tinha a regra do fator previdenciário. Se eu somasse pontos, alguns pontos, eu tirava o fator previdenciário da minha regra, que é o quê? Eu consegui chegar aos 100% da média do meu tempo contributivo, né? Então, todas as regras de transição, elas transitam entre a regra atual, 62 anos e 15 anos, e a regra antiga, as regras antigas, as diversas regras antigas, que era eu conseguir por pontos 100% da minha média, eu ter a idade e aposentar com um fator previdenciário por um valor menor, ou eu me aposentar por idade. Então, todas as regras de transição a gente vai interpretar e a gente vai ver que elas têm esse caminho, tá bom? Então, vamos lá. Regras de transição. As mulheres, a partir do momento em 2019 que mudou a regra, as mulheres, elas poderiam ainda naquele ano, né, de 2019, se aposentar com 60 anos e 15 anos de tempo de contribuição. A partir de janeiro de 2020, elas tinham que ter 60 anos e 6 meses e 15 anos de tempo de contribuição. Em 2021, elas tinham que ter 61 anos e 15 anos de tempo de contribuição. Em 2022, elas tinham que ter 61 anos e 6 meses e 15 anos de tempo de contribuição. A partir de 2023,
62 anos já ficou a regra que é a regra geral, entendeu? Eu conheci muita gente que fazia a idade um pouco antes da regra mudar, entendeu? E aí é muito frustrante, porque a pessoa não aposenta, entendeu? Tem que esperar, aí teve que esperar os 62 anos mesmo. A regra é eu tenho que ter 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. O homem tem que ter 65 anos e a mulher tem que ter 60 anos. Um detalhe dessa regra que eu acho bem ruim para o homem. O que acontece? O cálculo para ser feito é 60% da média, mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Então, eu já vi muito homem com 19 anos de tempo de contribuição que vai ter seu benefício calculado com 60% da média, mesmo que ele já tenha ultrapassado os 15 anos de tempo de contribuição. Então, às vezes, vale a pena ele chegar até o 20, 21, né? Até o 21, para ele ter um pouquinho do aumento. Mas aí é o cálculo, a gente tem que analisar, depende muito do caso, tá? Vamos para a próxima regra. Então, a próxima regra é a regra de transição por pontos. Por que essa regra ela existe? É exatamente isso. Ela tenta equilibrar entre a regra antiga e a regra nova, né? Então, vamos ver o caso das mulheres para ficar mais fácil para todo mundo. Ela tinha que ter 30 anos de tempo, vamos colocar 30, ó. Ela tinha que ter 86 pontos. 86 menos 30 é 66. Então, ela tinha que estar com 30 anos de tempo de contribuição e mais ou menos 66 anos de idade lá em 2019, né? A partir de 2020, ela tinha que ter 87 pontos. A partir de 2021, ela tem que ter 88 pontos. 22, 89. Gente, depois eu vou montar essa tabelinha para vocês, eu acho que vai ficar mais prático. Cada ano e quanto que tem que ter os pontos. Eu tenho isso pronto, acabou que na hora eu não montei. Então, cada ano que passa, né, até ela chegar em 100 pontos, nós estamos, ó, 20, 2020, 86 pontos. 87, 88, 89, 90, deixa eu só fazer aqui. 8, 9, 100. Então, 20, 21, 22, 23, 24. Nós estamos no 90 pontos. Não, nós estamos já em 2025, né? Estamos em 91 pontos. Então, hoje, para a gente fazer análise neste ano de 2025, para a mulher se aposentar, ela tem que ter 91 pontos. Ou seja, ela tem que ter cumprido pelo menos 30 anos de tempo de contribuição, né? Aqui era 56, né? Agora é 61. Ou seja, se ela tiver 30 anos de tempo de contribuição, ela tem que ter pelo menos 61 anos de idade. Mas aí ela pode ter menos idade e mais pontos. E assim vai, entendeu? Essa é a regra de pontos, tá, gente? Para os homens, vai de 96 a 105. Hora que acabar, vai ser isso. Ó, das mulheres vai ser 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Em 2034, a gente não muda mais de regra. Por isso que muitas vezes, todo ano, a gente tem post de advogados falando assim: a regra mudou. E aí fica aquele tanto de cliente desesperado. Na verdade, a regra não mudou. Os requisitos vão aumentando ao longo dos anos, mas a regra já está posta, a regra já está aí, tá bom? E aí, a gente tem depois a regra da idade progressiva, que é a mesma coisa, né, gente? Começa uma idade mais baixa, 56 anos. Por que é 56 anos? Porque
Essa era a idade que eu falei para vocês, 86 menos 30, 56 anos para as mulheres. A mulher tinha que ter 56 anos na época. Com os 30 anos, ela atingiu os pontos para não precisar do fator previdenciário. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram uma amenização dessa idade ao longo do tempo. Então, essa regra, como é que ela é? 35 anos para homem, 30 para mulheres, 180 meses de carência, e a cada ano que contar, vai aumentando 6 meses, né? A idade até chegar aos 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Mulheres que têm muito tempo de contribuição, muitas vezes se encaixam nessa regra e se aposentam uns 2 ou 3 anos mais cedo, o que é muito bom, né? Depois a gente tem. Ai, a que eu amo. Dá para riscar aqui? Peraí, deixa eu ver. Ah, não. Deixa eu ver se dava para. Ah, dá, ó, tem uma canetinha. Ai, gente, ótimo. Agora eu vou rabiscar. Essa história, porque assim, se eu tivesse ao vivo, eu acho que já tinha rabiscado, mudado algumas coisas, mas Já agora vamos tem que agendar um ao aprender. vivo, né? Oi? Já vamos agendar um ao vivo. Vamos agendar um ao vivo em breve, logo. Então, gente, vamos. Já que eu aprendi a canetinha, peraí, vou fechar a canetinha, vou voltar um pouquinho. Vamos fazer essa daqui da idade mínima progressiva, rapidinho. Então, vamos lá. O homem, 60 anos, né? E a mulher, vou colocar H aqui. Vai ficar feia a letra, tá, gente? Mas vamos embora. E a mulher, 56 anos. Todos, o requisito de tempo tá aqui. O que muda é o requisito da idade nessa regra, tá bom? Então, ó, tô fazendo uma linhazinha aqui. Aí a gente vai aqui, ó. 2020, né? Essa era a regra. Não, essa aqui é 2019. 2020, o que que a gente faz? 60 anos e 6 meses, 56 anos e 6 meses. Aí, 61, 57, 2021. 2022, 61,5. Eu vou até o final das mulheres, tá, mulher? Não, não vai dar, não. 57,5. 2022. Aqui. 2023, 62 para homem, 5,8 para mulher. 23, 62,5, né? E. Ah, meu Deus, de novo. Ah, não, gente. Peraí. 23. Vamos acabar essa daqui e a gente vai começar outra, tá? Peço até desculpas, pessoal. Mas aqui, ó, 2023. Aí, 24. 62,5 e 58,5. A Já letra tá despenquei na horrível, né? regra. Já Em estou aí. 2025, que agora são 62 anos este ano para homem e 59 para mulher. Esses são os requisitos hoje e em 2025, entendeu? Então, ao longo dos anos, esses requisitos vão diminuindo, mas eles são para amenizar aquela regra antiga, tá bom? Ficou mais claro assim? Há, Melhorou. há alguma luzinha assim no fim do túnel, de uma guinada, uma virada aí nesses requisitos, uma redução dessa idade, assim, um milagre. Há Eu uma acho possibilidade. impossível. Eu vou te É. falar por quê. O que que eu acho impossível? Como eu disse, o direito, ele é a base do capitalismo. E a base do capitalismo é o lucro. E nós estamos com uma previdência deficitária. Então, é muito difícil que essas regras elas fiquem mais brandas.
elas tendem a ficar mais rígidas. Por quê? Nós temos um sistema de repartição simples. O que que é isso? Você não está contribuindo para você hoje no INSS. Você contribui para quem está aposentado. É uma caixa grande, todo mundo coloca dinheiro lá e os aposentados tiram dinheiro de lá. E quando você tem um número maior de aposentados e um número menor comparado ao passado de pessoas trabalhando, essa caixa ela não consegue alimentar o suficiente para pagar todos os aposentados. E esse é o nosso déficit, entendeu? Então, dificilmente as regras vão ficar mais brandas. Elas tendem a ficar mais rígidas. Entendido, minha linda? Entendido. Vamos aqui para o próximo. Pedágio. Ah, meu Deus, a canetinha fica. Como é que apaga tudo agora? Peraí. Agora eu vou ter que apagar tudo. Bom, Varre, 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 agora vassoura. vamos aqui para o pedágio. Vamos aprender a regra do pedágio. Então, assim, só vou repassar um pouquinho, porque eu acho importante. Então, como que funciona a coisa hoje? 62 anos para mulher, 65 anos para homem, 20 anos para homem de tempo, 15 anos para mulher. Existe uma linha, existe uma tese que fala que a nova regra, ela não exige carência. Por quê? Porque não se falou de carência na emenda constitucional. Mas a carência ainda é um requisito, tá, gente? E a carência é um pouco diferente. Eu vou deixar essa parte de carência e tal quando a gente for falar do planejamento previdenciário. É muito conteúdo e acaba que é difícil da gente organizar da melhor forma possível, tá bom? Aí, ok, essa era a regra. Aí começam as regras de transição. Então, a primeira regra de transição é a do direito adquirido. Se eu cumprir a regra antes de 13 de 11 de 2019, eu fico na regra antiga. Ok. Não cumprir a regra antes, o que eu tenho? Eu tenho uma possibilidade de, por idade, né? Eu me aposentar com os 15 anos, o homem tem que ter 65 anos e a mulher, ela tinha uma possibilidade, né? Quando saiu a regra de 60 anos, que foi progredindo e hoje já é 62 anos de idade. Qual é a vantagem dessa regra? Hoje, homens que têm pouco tempo de contribuição e muita idade. É para esse pessoal que a gente vai aplicar essa regra, tá bom? E aí vem as regras de pontos, que é o quê? Para amenizar as pessoas que estavam muito perto de ter a regra de se livrar na época do fator previdenciário. Então, essa aqui é a regra de pontos. Se a gente for aqui fazer uma tabelinha parecida com aquela que eu fiz, vamos ver se tem uma canetinha mais grossa aqui. Isso. Ó, é muito parecida, é o quê? Peraí, aqui. 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. E isso foi evoluindo. 97, 98, 99, 100. Estou economizando aqui, tá, gente? Para ir mais rápido. 100, 101, 102, 103, 104 e 105. Essa é a regra. Para a mulher, 87, 88, 89, 90. Para a mulher vai mais longe, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, 91, 2, 3, 4, 5. Aí quais são os anos, né? Mais um ponto a contar de 2020. Então, aqui é 2020, aqui é 2021, aqui é 2022, 23, 24. Nós estamos aqui, ó. Então, é 101 pontos para o homem, 8, 9, 89 e 91 pontos para a mulher.
Beleza? Ficou claro aqui? Mais ou menos, né? É muita coisa. Mas é isso aqui, mais ou menos. Depois a gente pode. A gente vai ver na prática depois, tá, gente? Com programa de cálculo e tudo. É uma visão teórica que eu quero dar para depois a gente ir para a visão prática. Ok. Aí depois da regra de pontos, vem a regra da idade progressiva, que é a que eu fiz para vocês, como é que a idade vai evoluindo ao longo do tempo. Depois da regra da idade progressiva, a gente tem a regra do pedágio. E como é que funciona a regra do pedágio? Então, o que, que eles falaram? Nossa, vai ter gente que vai estar ali quase chegando lá. Como que é o quase chegando lá? É isso aqui, né? Ou seja, quando chegou a data da mudança da lei, a mulher que já tinha 28 anos de tempo de contribuição e o homem que já tinha 33 anos, é 33 e um dia, tá, gente? 28 e um dia. Ela poderia se aposentar desde que ela cumprisse um pedágio. Então, assim, chegou 13 de 11 de 2019, você tinha menos de 33 anos de contribuição como homem. Esquece, você não entra nessa regra. Não tem como entrar se não cumprir esse requisito, tá bom? Mas aí o requisito tempo de contribuição, como é que ele é calculado? Então, vamos pensar aqui, ó. Em 13 de 11 de 2019, ele tinha 33 anos. Quantos anos faltava para ele se aposentar? 2 anos, não é? Então, ele tinha que, além dos 2 anos que faltavam para ele se aposentar, ele tinha que pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava. 50% de 2 é 1, não é? Então, ele tinha que fazer mais 3 anos. Ou seja, ao invés de ele tinha 33 anos, ele se aposentaria com 36 anos de tempo de contribuição. Vamos fazer essa regra para a mulher agora. A mulher era 28 anos, faltavam 2 anos para 30, mesma regra. Então, ela tinha que ter 2 mais 1, que é 56, ela tinha que chegar a 31%. Gente, vai parar. Então, em 1 minuto, para eu não ter o problema da gravação, né? Eu vou parar de gravar aqui e vamos abrir uma nova sala, tá bom? Pode ser? Vamos lá. Eu prometo que eu vou me profissionalizar melhor na próxima, tá, pessoal? Vou parar aqui.